Amados e queridos irmãos, eu vos cumprimento na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Paulo da Igreja Brasil para Cristo, em Jardim Santa Maria. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que se encontra no capítulo 92 de Salmo, versículo de número 12, apenas a parte A. Diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira. E eu quero colocar um tema nessa mensagem, meus amados, que é aprendendo com a palmeira. Eu passei alguns dias pesquisando sobre a palmeira e constatei assim detalhes maravilhosos que vão acrescentar na minha e na tua vida espiritual. Irmãos, quando Deus faz essas metáforas, é porque Ele quer nos ensinar algo profundo. Antigamente eu passava desapercebido por esses detalhes, mas de um tempo para cá o Senhor tem me levado a pesquisar o porquê que aquela palavra está ali. O justo florescerá como a palmeira. Então a palmeira tem alguma coisa a me ensinar. Vou pesquisar sobre ela, e foi isso que eu fiz. Passei alguns dias pesquisando sobre a palmeira e quero compartilhar com os meus irmãos, e eu creio que vai edificar as nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro detalhe, irmãos: a palmeira, ela cresce lentamente, porém o seu crescimento é contínuo. Assim tem que ser na minha e na tua vida. O nosso crescimento tem que ser gradativo, mas contínuo. Ou seja, crescemos devagar, mas continuamente. Eu fico preocupado com essas pessoas que crescem muito rápido, aquele crescimento meteórico, mas não tem raiz, não tem base, não tem alicerce, o negócio não vai longe. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente aprende é crescer devagar, mas continuamente. Outra coisa que ela nos ensina, ela é uma árvore que não é sinuosa, ou seja, ela não cresce dos lados, ela cresce na vertical, ou seja, ela está apontando para o Criador. Assim somos eu e você, nós temos que crescer em direção ao nosso Deus, porque vertical aqui, meu amado, ela tem o sentido de retidão, de justiça, de integridade, que são algumas características que o cristão tem que ter. Outra coisa que eu aprendo com a palmeira, quando ela está crescendo e encontra uma rocha, as suas raízes se abraçam à rocha e continuam crescendo. Assim tem que ser eu e você. Nossa rocha é Cristo. Nós temos que nos abraçar ao Senhor e continuar crescendo, continuar com as suas raízes, para ser bem firmados, para não passar por dificuldades e não ter aonde se apegar. Nós temos a nossa rocha, que é Cristo. Então a palmeira, ela se abraça à rocha e as suas raízes continuam crescendo. Olha que coisa linda. Outra coisa, irmãos, que eu achei interessante na palmeira é que aos 40 anos ela chega à sua fase adulta, próximo dos 40 metros de altura, com uma raiz de aproximadamente 300 metros de profundidade. Você está vendo só como é importante o crente ter raiz? Eu achei interessante isso, meus irmãos. A sua raiz chega a 300 metros de profundidade. O que eu quero dizer com isso? Que o crente que não tem raiz, ele não suporta vento. O crente que não tem raiz, ele não suporta dificuldade. O crente que não tem raiz, ele cai fácil. Então, queridos, nós precisamos crescer na vertical e as nossas raízes têm que ser profundas, nos abraçar a rocha que é Cristo e continuar o crescimento buscando firmar na presença daquele que tudo pode. Edificar-se sobre a rocha, alicerçar-se na palavra de Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui com a palmeira, ela cresce no deserto. Vive em torno de 200 anos e nunca deixa de dar frutos. Irmãos, crescer no deserto é coisa linda. E o deserto é a escola do Senhor. É onde nós aprendemos. Por quê? O deserto tem falta de água. O deserto tem falta de provisão. No deserto é calor escaldante durante o dia e um frio intenso durante a noite. Mas é lá que o Senhor nos ensina. Por quê? Porque no deserto nós somos totalmente dependentes de Deus. Então Ele supre todas as nossas necessidades. E é interessante, irmãos, a palmeira está lá. Ninguém vai lá podar, ninguém vai cuidar dela. Quem cuida é o próprio Deus. Assim somos eu e você. Quando estamos no deserto, o Senhor está cuidando de nós. Não falta nada. Ele supre a minha e a tua necessidade. Então é no deserto que nós aprendemos a valorizar tudo quanto o Senhor coloca nas nossas mãos, No deserto a gente aprende e não para de dar frutos, irmãos. A palmeira, na sua existência, ela nunca deixa de dar frutos. Assim tem que ser o cristão. Durante toda a sua vida, durante toda a sua peregrinação na terra, ele tem que continuar frutificando, continuar produzindo. No deserto, nós aprendemos a depender totalmente do Senhor. Outro detalhe dela que eu achei interessante,
Palmeira não morre fácil. Olha que interessante. Veneno não mata a palmeira. Por causa da sua raiz profunda, ela não se alimenta na superfície com o que está em volta dela, mas ela busca a sua água, seus nutrientes no lençol freático. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O que é o veneno para a vida do crente? São tudo aquilo que é nocivo à nossa saúde espiritual. A fofoca, a divisão, a contenda, a inveja, os ciúmes, a perseguição, a afronta, tudo isso são coisas nocivas, são venenos, mas como nós temos a nossa raiz profunda, nós vamos buscar a nossa água, o nosso nutriente lá no lençol freático. E que lençol freático é esse? O Espírito Santo que habita dentro de mim, habita dentro de você. Então nós não nos alimentamos com aquilo que está na superfície, com aquilo que o mundo oferece. Não, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que recebe as mensagens, recebe tudo aquilo que é nos ministrado, filtra tudo e coloca dentro de nós aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, aquilo que é necessário para termos uma vida saudável, uma vida edificante, uma vida transparente, uma vida que venha ensinar a outras pessoas como está e como se portar na presença do nosso Deus, sermos exemplos, sermos testemunho aonde quer que a gente venha andar. Então o veneno não mata crente, porque a gente se alimenta do que está lá na profundidade do lençol freático. Quem nos alimenta é o Espírito Santo de Deus, que nos traz o nutriente puro, genuíno, que é a santa e poderosa palavra de Deus. Outro detalhe, a palmeira mesmo cortada, ela sobrevive e continua crescendo. Não é interessante? Diferente das demais árvores, ela não é podada e nem cuidada pelo homem. A palmeira, quem cuida dela é o próprio Deus, ela está lá no deserto e o Senhor a alimenta, porque as suas raízes são profundas e ela pega seus nutrientes lá no lençol freático. O que eu quero dizer com cortado, o que a gente aprende com isso? Irmãos, o cortar, quantas vezes eu e você temos a nossa vida cortada por um irmão, por um vizinho, por um companheiro de trabalho, bota o nosso nome ali no lugar que a gente nem sabe o que ele está fazendo, nós nem sabemos o que está acontecendo e o nosso nome está sendo cortado na língua daqueles que falam um pouquinho a mais, né? Então, irmãos, quantas das vezes nós somos, não nos dão oportunidades, nos desprezam, nos rejeitam, né? E corta o nosso nome. Então a palmeira é assim, corta ela, mas ela continua crescendo. Então eu e você, quando alguém nos podar, quando alguém tirar a nossa oportunidade, quando alguém nos desprezar, nos rejeitar, não se importe não, meu irmão, continue crescendo, continue olhando na vertical, olhando para o teu Criador, que a tua vitória vem, e deixa eles na mão de Deus. Nós temos o nosso objetivo, que é buscar a presença do Todo-Poderoso, é continuar crescendo na presença do Senhor, continuar frutificando. Outra coisa que eu achei muito interessante da palmeira, enquanto as árvores comuns suportam aí ventos de até 50 km por hora, passando disso elas ou quebram ou são arrancadas. Já a palmeira, meus amados, ela resiste a um tsunami de até 250 km por hora. Não é fácil, hein? Olha que coisa linda. Ela resiste um vento de até 250 km por hora. Ou seja, ela enverga até suas folhas tocarem no chão, mas ela não quebra. Por que ela não quebra? Porque por dentro ela é macia e úmida. E olha que interessante, os cientistas até hoje não conseguiram explicar esse fenômeno. A palmeira, envergaram a palmeira, colocaram peso sobre ela, e ela continuou crescendo, envergada, e continuou crescendo, continuou crescendo. Chegou um dado momento que ela estava tão forte que ela arremessou aquele peso e ficou de pé, mais viçosa, mais forte do que antes. Trazendo para mim e para você, irmãos, quantas das vezes o diabo coloca um peso em cima da gente, nós ficamos ali prostrados, envergados, e ele fala, agora é o fim, quero ver. Mas quando pensa que não, o Senhor te dá graça, você continua crescendo, você continua se alimentando da palavra de Deus. Quando ele menos espera, você está de pé, mais firme, mais forte do que antes. Você está entendendo? A palmeira, meu amado, ela enverga, mas ela não quebra, porque é macia e úmida, coisa que os cientistas não conseguem explicar. Traz para nós, nós somos flexíveis, assim como a palmeira, porque o crente, ele vem a luta, vem a prova, vem a dificuldade, vem o vento, mas isso não nos abate. Isso não nos prostra. Por quê? Porque as lutas fazem parte do nosso aprendizado.
as provocações, a escassez, os desertos, os vales, a dificuldade financeira, as enfermidades, o desemprego, tudo isso faz parte do aprendizado. São lutas, são adversidades que ninguém, por ser cristão, está isento não, meu amado. Mas faz parte do nosso crescimento. O nosso Deus supre todas as nossas necessidades. Em meio a essa pandemia que estamos vivendo, todos os cristãos que eu tenho conversado, Deus tem suprido, Deus tem abençoado, Deus tem colocado o pão de cada dia. Eu tive até com um amigo meu ministrando na minha igreja, eu convidei ele, e coisa interessante, ele falou: irmão, nunca vivi dias tão maravilhosos como eu estou vivendo agora. Meu Deus tem suprido do bom e do melhor em meio à escassez, em meio à dificuldade. Então esse é o Deus que nós servimos. Nós podemos até nos curvar, né, passar dificuldades, mas a gente não morre. O inimigo não consegue derrubar o crente que é fiel ao Senhor, o crente que é justo. E o que é justo, amado? Você sabe, é aquele que é reto, é aquele que é íntegro, aquele que é correto, é aquele que é piedoso, é aquele que é autêntico. E o que é florescer? Florescer nada mais é do que dar frutos independente do lugar onde você está plantado. Porque tem irmão que, porque eu não posso dar fruto porque na igreja que eu estou. Meu irmão, para com isso, não é a denominação que vai determinar quem você é, a tua intimidade, é a tua comunhão com Deus. Se é na oração, ore mais, busque mais, que o Senhor vai te usar e você vai ser instrumento para o louvor da glória dele. Porque tem crente, irmão, que ele fica se apegando, porque a denominação. Meu irmão, você trabalha para Jesus, você tem que obedecer o homem sim, mas você tem que produzir. Deus não te chamou para ficar sentado num banco, Deus te chamou para ganhar almas, Deus te chamou para edificar vidas, Deus te chamou para ser discípulo, e discípulo forma discípulo, tá entendendo? Então às vezes a pessoa se acomoda, mas lembre-se, amados, que é no sofrimento que a gente cresce, é na escassez que Deus mostra a sua glória, é na dificuldade, pois nós, assim como a palmeiras, exteriorizamos aquilo que nós temos dentro de nós. Nós temos um tesouro preciosíssimo chamado Espírito Santo. Nós nos alimentamos com a palavra de Deus, o Espírito Santo filtra tudo e põe para fora aquilo que é bom. O amor, a graça, a bondade, a misericórdia, a alegria, coisas que vão edificar a vida de outros. As pessoas têm que olhar para nós na luta, na dificuldade e tomar a gente como testemunho, tomar a gente como referência. Poxa vida, olha, aquele irmão está com dificuldade, mas ele está, e o que ele tem de melhor ali é a presença de Deus, então eu preciso buscar essa presença também. Você está entendendo? É isso que faz a diferença na vida do cristão. Outro detalhe, meus amados, que eu aprendo com a palmeira é o seguinte: ela é bonita. Eu e você somos lindos, somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Ela é viçosa, olha que coisa linda. O que é viçosa? Que tem força, que cresce e se desenvolve com muito vigor. E assim somos eu e você. Nós crescemos com vigor, porque esse vigor não é de nós, vem do Senhor. Ela é florescente. E o que é ser florescente? É que se destaca, né? Que brilha. E o cristão é assim, irmão, ele se destaca, ele brilha. Ele causa incômodo para aqueles que não servem a Deus. Por isso que o inimigo tem raiva da gente, porque onde a gente está, a gente faz a diferença, a gente se destaca, a gente brilha. Somos florescentes, assim é a palmeira. Ela é totalmente útil, se aproveita tudo. Produz óleos, ceras, fibras e frutos. Traz para nós. E o que você quer dizer com isso, pastor? Da mesma forma, amados, nós conseguimos exteriorizar aquilo que nós temos dentro de nós. Então nós somos produtivos sim, tudo que está em nós, Deus aproveita. Você está entendendo? Ele aproveita os teus lábios para fazer oração, para interceder, né? O teu caminhar, aonde você vai, Deus aproveita tudo, meus irmãos, porque a gente consegue exteriorizar aquilo que tem dentro de nós, o amor, a gratidão, a graça, a fidelidade, a bondade, a virtude, a unção, o ânimo, os talentos para abençoar vidas. Quantas vidas que são abençoadas, você ora por alguém que está enfermo, ele é curado, você ora pelo endemoniado, ele é liberto, você ora por alguém que está em dificuldade, Deus abre a porta, você ora por alguém que precisa de uma porta, Deus abre. Você está entendendo? Você intercede, você louva, Deus alegra o coração de alguém. Você está caminhando assim como Eliseu, as pessoas observam você, você tem um bom testemunho, aquilo vai edificar a vida de alguém. Então tudo que nós temos, Deus aproveita, meu irmão. Nós somos totalmente aproveitados nas mãos do Senhor. Deus usa cada um num ministério diferente. Um é para fazer missão, o outro é para pregar a palavra, outro é para louvar, outro é para orar, outro é para interceder. Então, o Senhor aproveita tudo em nós.
Então nós somos totalmente aproveitados para a glória do Senhor. O crente ele é solidário, o crente ele é abençoador. Então, irmãos, tudo isso trazendo para nós é como a palmeira, ela é totalmente produtiva e nós somos também, e temos que ser, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Outro detalhe que eu aprendi, que eu achei maravilhoso, irmãos, quero compartilhar com vocês. A palmeira, ela não aceita enxertos, ou seja, ela não se mistura. Olha que coisa linda. Não adianta tentar pôr enxerto na palmeira que ela não aceita. Assim somos eu e você. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual deu seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não se mistura. Olha o exemplo de Daniel. Daniel foi para a Babilônia, mas não se misturou. Deus não precisou introduzir a Babilônia em Daniel, mas Daniel governou a Babilônia. Você está entendendo? O crente tem que ser diferente, ele tem que fazer a diferença. Não aceitar enxertos, não aceitar outras coisas que não a verdade de Deus, que é a sua santa e gloriosa palavra. O mundo tenta, meu irmão, em colocar muitas coisas na tua mente, né? Mas você não pode se contaminar, você tem que olhar para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que me chama muito a atenção, a palmeira, ela no deserto, irmão, a coisa mais linda, as folhas dela são sempre verdes, ela fica numa altura muito grande, de 40 metros, em torno de 40 metros. E o que isso quer dizer, pastor? Ela serve de referência para quem está no deserto. Quem está no deserto e observa uma palmeira, ele vai de encontro a ela, porque aonde ela está tem provisão, aonde está a palmeira tem água. Aonde está a palmeira, ele fala, opa, é aqui que eu tenho que estar, é aqui que tem provisão, é aqui, perdão, irmãos, que tem a bênção do Deus Todo-Poderoso. E outra coisa interessante, quando tem mais que uma palmeira, ela forma um oásis, um mistério que também os cientistas não conseguem explicar. Quando tem várias palmeiras, em torno de 5 em diante, elas formam um oásis, ou seja, a água brota. Olha que coisa interessante. Então assim é o cristão. Um cristão sozinho ele serve de referência, mas vários cristãos, irmãos, não só serve de referência, como serve de alimento. Ele serve para instruir, ele serve para alimentar, ele serve para dar sustento, para dar, como que a gente pode dizer, força para aquele que está necessitado. Porque quem caminha no deserto, irmão, ele está cansado, ele está com sede, e você está ali para saciar, para ensinar, para conduzir a presença daquele que te chamou. Por isso que o cristão tem que ser como a palmeira, crescer na vertical, olhando para o seu Criador, dando frutos, nunca deixar de produzir, papai, né? Porque o nosso papai espera isso de nós. Então nós precisamos fazer sempre a vontade do Deus Altíssimo, sempre estar na comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Irmãos, aproveita esse momento de pandemia para se aproximar mais do Senhor. A gente tem visto aí, é trágico, a gente vê tantas pessoas se acabando aí nas drogas, no álcool, brigas, separações, onde deveria ser o contrário, meus irmãos, aproveitar esse momento para se aproximar do Senhor, para ler a palavra, para jejuar, para se consagrar, para ter uma vida de leitura da Bíblia, da palavra de Deus. Então aproveite esse momento que você tem para aprender. Quando eu vi esse texto da palmeira, irmão, eu fiquei encantado. Quando eu comecei a pesquisar e ver as qualidades da palmeira, eu fiquei realmente maravilhado, porque é uma planta que tem muitas peculiaridades a ver com a vida do cristão. Então vamos nos edificar, vamos nos fortalecer, vamos dar frutos para o Senhor, que é isso que Ele espera de mim e de você, porque naquele grande dia, quando a gente se apresentar diante do Senhor, Ele vai cobrar. Nós não podemos nos apresentar de mãos vazias, mas vamos nos apresentar diante do nosso Deus, com as nossas mãos cheias de boas obras, sem ter o sangue de ninguém sobre os nossos ombros e com muitas almas ganhas para o reino de Deus. Irmão, para que nós tenhamos direito à vida eterna. Tem muitos cristãos que infelizmente não estão se preocupando com a eternidade. E o meu conselho nessa mensagem é que você se preocupe com a eternidade. Se preocupe com a sua vida futura lá na glória. Então tudo que a gente tiver que fazer, temos que fazer agora em vida. Enquanto temos a oportunidade de carimbar o nosso passaporte para a eternidade. Então, irmãos, eu espero em Deus que esse estudo tenha servido para você, tenha edificado a tua vida
Em nome de Jesus, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, continue orando pelo pastor Paulo, que eu sou carente das vossas orações. Amém? Que Deus os abençoe.